De hoje narrarei para você a primeira viagem missionária de Paulo. Essa narrativa eu concluí, graças à ajuda do nosso bom Deus, no dia 27 de agosto de 2006. Então aí cerca de 12 anos aproximadamente. Vamos à narrativa, a primeira viagem missionária de Paulo. Havia profetas e mestres na igreja de Antioquia, aquela cidade da Síria, onde num certo dia de cristãos foram chamados o que a Cristo seguia. Ali existiam crentes fiéis à sua missão, como Barnabé e Saulo, e havia um tal Simeão, cognominado Níger, e segue ainda a relação. Também Lúcio de Cirene e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, pois assim está citado no capítulo 13 de Atos, que pode ser averiguado. Estavam os 5 na igreja, na liturgia, adorando ao Senhor Deus do céu, e para isso também jejuando. Então o Espírito Santo com eles foi assim falando: a Barnabé e a Saulo para mim então separem, pois eu os tenho chamado para uma obra realizarem. Assim Deus tinha planos para ambos executarem. Puseram as mãos sobre eles logo depois que jejuaram, e tendo orado também para a obra os enviaram, pois era a vontade de Deus, e nisso todos concordaram. Pelo Espírito Santo enviados a Seleucia eles desceram, indo então para Chipre pela rota que escolheram. Daí chegaram a Salamina, porque a Deus obedeceram. Nessa importante cidade vieram então proclamar a palavra do Senhor Deus nas sinagogas do lugar, e eles tinham João Marcos na função de auxiliar. Por toda a ilha de Chipre eles então viajaram, até que na capital desta eles também chegaram. Chamava-se a cidade de Pafos, onde um judeu encontraram. Este judeu que ali morava era chamado de Bar Jesus, que praticava magia, um inimigo da cruz, e era falso profeta, portanto não tinha luz. E do procônsul Sérgio Paulo era ele assessor, o qual na ilha de Chipre tinha status de governador, e este, sendo um homem culto, era em Pafos um sabedor. Estando ele muito curioso, mandou logo alguém chamar a Barnabé e a Saulo, querendo ouvi-los pregar a palavra do Senhor Deus, para sua doutrina avaliar. Porém Elimas o mago, assim o seu nome se traduz, começou a opor-se a eles, pois era inimigo da luz, tentando afastar o procônsul da fé no Senhor Jesus. Então Saulo, que também por Paulo é chamado, cheio do Espírito Santo e com olhar bem fixado no judeu mago, o Elimas, disse assim, bem proclamado: filho do diabo, inimigo do que é bondoso, cheio de toda a falsidade, homem mau e mentiroso. E disse-lhe ainda Paulo, no poder impetuoso: quando é que cessarás dos caminhos de Deus perverter? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e então ficarás cego, e por um tempo o sol não vai ver. Daí naquele instante vieram trevas e escuridão, e o mágico, já tateando, procurava quem lhe desse a mão, e o procônsul, vendo isso, creu em Cristo na ocasião. Ele creu profundamente e ficou bem impressionado com o ensino do Senhor, que em Pafos foi ministrado por Barnabé e por Paulo, tendo o evangelho abraçado. Dali Paulo e seus companheiros, deixando Pafos, navegaram, e em Perge, na Panfilha, eles por mar alcançaram. Porém Marcos retrocedeu, mas Paulo e os outros ficaram. Depois, saindo de Perge, na Antioquia ali chegaram, uma cidade da Pisídia, e no sábado logo entraram numa sinagoga judaica, onde bem se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas na ocasião, os chefes da sinagoga fizeram uma indagação, perguntando se eles tinham palavras de consolação. Paulo, pondo-se em pé e fazendo sinal com a mão, foi logo de imediato chamando para si a atenção, pois tinha algo a dizer aos presentes à reunião. Então Paulo habilmente começou a lhes contar, fazendo retrospecto de algo bem familiar, relembrando a história judaica para Cristo lhes apresentar. Contou-lhe aos varões presentes que o Senhor Deus optou pela escolha de Israel, e como ao povo exaltou durante o tempo de permanência que no Egito a nação ficou. Lembrou-lhes que o Senhor com poder os fez sair daquela nação egípcia para no deserto os conduzir, suportando aquele povo por 40 anos ali. Narrou-lhe que 7 nações em Canaã Deus exterminou, e como herança a seu povo essa terra lhe entregou, e 450 anos foi o tempo que isso levou. Trouxeram-lhes também a memória que o Senhor Deus do céu deu-lhes também juízo ali até o profeta Samuel, e ainda deu-lhes Saul, o primeiro rei de Israel. Relembrou-lhes que o Senhor, depois que veio rejeitar a Saul filho de Quis, outro pôs em seu lugar, a Davi de Jessé, de quem veio testemunhar.
Encontrei a Davi, homem segundo o meu coração, o qual fará a minha vontade. E Paulo prossegue o sermão, recordando-lhe outras coisas que Deus fez à sua nação. Anunciou-lhes que, conforme prometeu-lhes o Senhor, da descendência de Davi, Deus fez surgir um Salvador, e o seu nome é Jesus, e este teve um precursor. Disse que antes de sua vinda, veio João Batista pregando uma mensagem de arrependimento e ao povo judeu batizando, e dizendo para Israel, em sua missão terminando: que pensais de minha pessoa? Pois o Cristo eu não sou, mas ele vem depois de mim, é o conselho que dou, e nem mereço levar as sandálias que descalçou. E Paulo, então resoluto em continuar no sermão, disse aos gentios presentes e aos filhos de Abraão, que aos tais foi enviada esta mensagem de salvação. Mas que o povo de Jerusalém e seus líderes não entenderam que Jesus é o Salvador, pois os tais não compreenderam as palavras do profeta que no sábado tanto leram. E mesmo não achando motivo para poderem o condenar, pediram então a Pilatos que o mandasse executar, e quando tirado da cruz, num sepulcro veio ficar. Mas Paulo agora prepara-se para a melhor parte do sermão, pois as palavras saíam-lhe do fundo do seu coração, tomado pelo fervor de um autêntico cristão. Disse que dentre os mortos Deus a Jesus ressuscitou, e aos que vieram da Galiléia a este se apresentou, os quais são suas testemunhas. E Paulo ainda continuou. Falou-lhes ainda a ele que Deus então realizou o que dantes prometera, pois a Jesus ressuscitou, cumprindo isso para eles, pois no Salmo se baseou. Citou-lhes algumas palavras com muita apropriação, explicando que os textos falam de ressurreição, mostrando que o corpo de Cristo não sofreria corrupção. Disse ainda que Davi, no seu tempo, obedeceu às propostas do Senhor, mas que este depois morreu, e reunindo-se a seus pais, na sepultura apodreceu. Mas aquele, porém, a quem Deus ressuscitou, a essa tal corrupção seu corpo não experimentou. E Paulo, já quase encerrando, a Pleiade ainda falou. Trouxe-lhes então à memória o que eles precisavam saber, que o perdão dos pecados Jesus veio oferecer, e que está justificado todo aquele que nele crê. E Paulo ainda lembrou-lhes, deixando-lhe bem recomendado, para que não lhe sucedesse conforme foi profetizado. Vede, ó desprezadores, e continua o recado. Pois no meio de vocês eu irei realizar uma obra em vossos dias que dela ireis duvidar, a qual ainda não crereis, se alguém vô-la contar. Logo que Paulo e Barnabé saíram da reunião, o povo os convidou com muita persuasão, para que no outro sábado pregasse o mesmo sermão. E despedida a sinagoga, muitos prosélitos e judeus seguiram a Paulo e Barnabé, ouvindo os conselhos seus, os quais diziam a todos que ficassem na graça de Deus. Daí no sábado seguinte o povo veio se reunir, pois a palavra do Senhor queriam todos ali ouvir, já que Paulo e Barnabé para isso estavam ali. Entretanto, quando os judeus viram a grande multidão que ali afluía para ouvir a pregação, ficaram cheios de inveja e blasfemaram do sermão, pois eles contradiziam o que os dois estavam dizendo. Contudo, Paulo e Barnabé disso ficaram sabendo, pois alguém lhes informou o que estava acontecendo. Então Paulo e Barnabé disseram com intrepidez: a palavra do Senhor Deus foi dada primeiro a vocês, mas não querendo aceitá-la, dos gentios será a vez. Lembrou Paulo aos judeus que Deus fez uma nação para serem luz aos gentios, conduzindo-os à salvação até os confins da terra, e essa era a sua missão. Quando os gentios ouviram isso, alegremente glorificavam a palavra do Senhor Deus, crendo todos quanto estavam destinados à vida eterna, pois a tal fé abraçaram. Assim a palavra de Deus teve boa aceitação no meio dos gentios de toda aquela região, mas os judeus invejosos puseram um plano em ação. Pois os tais incitaram mulheres de alta posição e os principais da cidade para mover a perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os da região. Sacudindo o pó dos pés com uma forma de protestar, foram os dois para Icônio, mas os discípulos ficaram lá, cheios do Espírito Santo e da alegria que há. Indo Paulo e Barnabé à reunião do povo judeu, na sinagoga de Icônio algo de bom aconteceu, pois uma grande multidão na palavra de Deus creu. E não era só de judeus essa grande multidão, porque tinham ali gentios presentes nessa ocasião, de modo que novamente houve outra perseguição. Porque os judeus incrédulos que tinham se recusado a crer na mesma palavra que Paulo tinha pregado, incitaram os gentios para os verem silenciados. Porém Paulo e Barnabé pregaram cada vez mais, falando acerca do Senhor e da sua graça veraz, o qual por meio das mãos deles fazia um prodígio e sinais. Contudo o povo de Icônio ficou logo dividido,
Uns eram pelos judeus e outros pelo partido, que defendia os apóstolos naquele lugar confundido. E formou-se uma conjuração de gentios e de judeus, de acordo com seus chefes, para matar os servos de Deus, que lhes falava a verdade, dando-lhes conselhos seus. Mas quando Paulo e Barnabé tomaram conhecimento dessa trama para matá-los por meio de apredejamento, fugiram para Listra e Derbe para evitar o linchamento. Em Listra havia um homem que dos pés era aleijado, por desde o seu nascimento vivia sempre sentado, e nunca em sua vida tinha este jamais andado. Até que, ouvindo a Paulo o evangelho anunciar, começou a ter fé, e Paulo veio lhe falar, fixando nele os olhos, para assim se expressar. Levante-se e fique em pé. E logo o homem saltou, e como prova de sua cura, em seguida ele andou, pois o povo de Listra, vendo isso, se alarmou. Tomaram os deuses a forma humana, e até nós eles desceram, diziam em língua licaônica, um idioma que aprenderam. Então a Paulo e Barnabé, os homens de Listra, enalteceram. Chamavam Paulo de Mercúrio, porque era o que falava, e de Júpiter Barnabé, que a Paulo acompanhava. Assim, ao servo de Deus, a multidão exaltava. O sacerdote de Júpiter, cujo templo ficara diante dos muros desta cidade, trouxe ali no instante bois e coroas de flores, achando o momento importante. Porque ele e a multidão queriam aos dois oferecer sacrifício de animais por tudo que vieram ver, pois ali um paralítico foi curado com poder. Porém, Paulo e Barnabé com isso não concordaram, de forma que em protesto as próprias roupas rasgaram. Depois, indo à multidão, no meio dela gritaram: por que fazer essas coisas? Somos homens como os demais, sujeitos às mesmas paixões. Queremos é que vos convertais ao Deus vivo que fez o céu, a terra e tudo mais. Foi o Senhor que no passado a todas as nações permitiu que seguisse os seus caminhos, contudo ele não se omitiu, pois mostrou a sua bondade com a chuva que do céu caiu. Com chuvas e tempos frutíferos, encheu-os de mantimento, e até os nossos corações ele encheu de contentamento. E assim eles impediram o sacrifício naquele momento. Mas os judeus invejosos de Antioquia chegaram, como também de Icônio, os ânimos do povo mudaram, pois uma morte violenta contra Paulo conspiraram. Convencendo a multidão, a Paulo eles apedrejaram, e para fora da cidade ao apóstolo arrastaram, achando que estava morto, esse que a morte condenaram. Mas um grupo de cristãos de Paulo se aproximou, e estando em volta de seu corpo, ele logo se levantou, e não temendo as ameaças, à cidade ele voltou. E no dia seguinte, depois daquela hostilidade, foram Paulo e Barnabé pregar de novo a verdade, e agora era em Derbe, outra importante cidade. Pregando ali as boas novas, muitos discípulos conquistaram. Depois para Listra e Icônio eles então retornaram, e até em Antioquia os apóstolos também passaram. À medida que passavam, iam eles fortalecendo a fé daqueles discípulos que estavam permanecendo, encorajando-os no Senhor, desta maneira dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Foram essas as consolações de Paulo e de Barnabé, os destemidos às missões. Também Paulo e Barnabé em cada igreja designaram anciãos para dela cuidar, e a Deus os encomendaram, ao Senhor que eles criam, a quem oraram e jejuaram. Passando pela Pisídia, a Panfilha eles chegaram, e pregando ali em Perge, e depois por Atália passaram, e foi então deste lugar que de barco retornaram. Depois de Atália, navegaram de volta a Antioquia, aquela cidade da Síria, donde num certo dia enviou os dois apóstolos, e isso o povo sabia. Pois foi de lá que a igreja, formada pelos cristãos, pediu a graça de Deus para aquela grande missão que tinha sido completada naquela boa ocasião. E assim que Paulo e Barnabé a Antioquia chegaram, reunindo a igreja, tudo ali relataram, porque eram responsáveis naquilo que confiaram. O que Deus fez através deles contaram minuciosamente, e como a porta da fé, Deus abriu especialmente para os povos gentios, porque Ele é onipotente. Terminado o relatório, tanto Paulo e Barnabé ficaram num pouco tempo falando das coisas da fé, ali com os discípulos. Confira então, quem quiser.